Ora, Carlos Evaristo é o nosso convidado. Olá, Carlos. Olá. Antes de continuarmos a falar sobre este tema, e antes mesmo de introduzirmos aqui uma peça que serve para a introdução do mesmo, já assististe a algum exorcismo? Eu já assisti, digamos, a um despiste. Já assisti a vários despistes, eu próprio já fiz despistes, para saber se de facto a pessoa está ou não possessa e deverá ser depois acompanhada por um exorcista devidamente autorizado pela Igreja. E confesso que, por muito impressionante que fosse esses casos, eu achei que não eram verídicos. Portanto, nunca assististe a um verídico? Bem, estes já eram aterrorizadores por eles próprios. Mas não assististe a nenhum verídico? Não, verídicos são muito, muito raros. Tenho um amigo meu que faleceu a semana passada e que assistiu ao grande exorcismo da Califórnia em 1974, que foi uma coisa muito impressionante, que durou vários anos e que resultou em que todas as pessoas, incluindo o padre exorcista, morressem de facto loucos. Portanto, quem tentou e quem conseguiu expulsar de facto os demónios morreu dessa forma trágica. O padre Karl Patzel, exorcista jesuíta, que conseguiu, e foi capa da revista Time na altura, ele morreu completamente louco, rapou o cabelo e a barba, saltou de uma janela de um terceiro andar e morreu, portanto... Esse é um dos casos. Este é um dos casos. Nós iremos aproveitá-los para aqui conversarmos sobre eles e creio que estarão resumidos também nesta peça. A história humana está povoada de acontecimentos maléficos que nem sempre tiveram explicação da razão, seja da sociologia, da psiquiatria ou das ciências. E o metafísico surgiu sempre como bode expiatório para explicar essa malignidade. Nos difíceis tempos que correm, a barbárie e a violência atroz dos crimes atuais, muitos deles até bem mediáticos, têm vindo a reforçar a crença popular sobre a possível possessão demoníaca como catalisador desses casos. Na Idade Média, houve mesmo criminosos absolvidos por alegarem estar possuídos no ato da prática dos comportamentos desviantes. E nessas situações, a Igreja Católica recorreu sempre ao exorcismo, palavra que significa comandar ou ordenar o espírito impuro a sair da pessoa que está a atormentar. Segundo a Bíblia, até Jesus Cristo terá expulsado demónios e exortou os apóstolos a continuarem essa prática. João Paulo II terá sido, aliás, um dos sucessores de Pedro, que mesmo depois de ordenado Papa, chegou a fazê-lo também. Hoje, este ritual da Igreja é levado muito a sério e utilizado apenas em último recurso, depois de esgotadas as explicações da ciência para os problemas de cada paciente em análise. Além disso, só os sacerdotes, a quem os bispos concedem essa faculdade, é que podem realmente fazer exorcismos. Os casos mais célebres de possessão inspiraram a sétima arte e encheram os cofres de Hollywood com o sucesso de filmes como O Exorcista ou O Exorcismo de Emily Rose. Ora, depois de tanta película à volta do mesmo tema, Carlos Evaristo irá falar das causas por trás das possessões demoníacas e explicar como realmente funcionam os exorcismos. Agora, a par de tudo isso, não podíamos perder a oportunidade de lançar uma última questão. Nos tempos difíceis que vivemos, haverá alguma forma de exorcizar este país dos demónios desta crise? Carlos Evaristo tem a resposta. Carlos, o Papa João Paulo II fez alguns exorcismos? É verdade, 4? é verdade. Pelo menos, de acordo com o Cardeal Martin, no seu livro, ele foi camarlengo do Papa, fez parte da Casa Pontifícia, ele afirma que João Paulo II fez 4 exorcismos durante o seu pontificado. O último, no ano 2000, já ele estava bastante idoso, debilitado, durante uma audiência da quarta-feira, portanto, houve uma moça de 19 anos, italiana, que estava possessa, e o Papa interrompeu, fez um pequeno exorcismo e depois, durante meia hora em privado, tentou exorcizá-la. Tentou com sucesso? Não sei.
Não sei. A possessão diabólica, eu trouxe um pequeno PowerPoint aqui, uns slides. Uma modernice, portanto. Sim, uma modernice. É uma coisa que afeta todos os animais, o homem e os animais inferiores, não é? É um estado afirmado, confirmado por Jesus Cristo, que expulsou demónios pelo nome. Por exemplo, um deles, uma das pessoas que exorcizou, perguntou-lhe como é que se chamava o demónio, e ele disse: chama-se Legião. Não era era uma legião de demónios. Portanto, ele colocou esses demónios numa vara de porcos. Ora, podemos... Isso vem descrito na Bíblia. Sim, vem descrito. Cristo também repreendeu os apóstolos por não rezarem, fazerem jejum, por isso não conseguirem expulsar um demónio da epilepsia. Manifestações diabólicas ou demoníacas. A manifestação diabólica é a primeira, é quando paira sobre casas, lojas, escritórios, objetos, como almofadas, etc., o mal. Opressão é um desconforto espiritual e uma tendência para a tentação contínua, uma fadiga física, afetiva no trabalho. E depois a obsessão ainda mantém a liberdade, a pessoa tem a liberdade de ação e de escolha, mas já tem tendências absurdas e suicidas. E depois temos a possessão, que já é a pessoa controlada pelo demónio durante mais ou menos 15 minutos por dia. O demónio, Carlos? O demónio, digamos, é a força do mal, e dizem que os anjos caídos, digamos, são estas forças que possuem as pessoas. Tu acreditas que eles existem, esses anjos? Eu acredito que existe o mal. Acredito que existe o mal. Ok. O Concílio de Laterão, em 1215, afirmou que Deus criou todas as coisas matérias e espirituais, visíveis e invisíveis, e também os demónios, o demónio e os outros espíritos malignos, que foram criados bons, mas que por vontade deles se tornaram maus. O Concílio de Braga, em 563, diz: se alguém disser que o demónio não foi criado por Deus, no princípio como um anjo bom, portanto que essa pessoa seja amaldiçoada, anátema, é a palavra. Pode seguir. Os sinais do rito romano, os sinais que identificam uma pessoa possessa é falar ou compreender línguas que nunca estudou, aprendeu ou falou de forma repetida. Conhecimento de acontecimentos específicos, pode, por exemplo, mencionar pecados que só uma pessoa é que sabe o que é que cometeu, sim, pecados privados. A previsão de eventos ou o controle de sonhos. Dos sonhos. O desprezo ou o ódio, repúdio até por objetos sagrados e a profanação deles. Força extraordinária para além das suas capacidades. Por exemplo, uma criança pequena que tem uma força de um adulto. Uma dor externa, indesejada, de causa desconhecida, pode ser também um sintoma. E a suspensão momentária de lucidez e presença de consciência, falta de memória. Portanto, naquele tempo em que a pessoa, o demónio se manifesta, a pessoa, por exemplo, são todas não causas... se lembra depois... Desculpa, são todas causas que são muitas vezes usadas para defender alguns criminosos, que era o que dizias no final. Sim, exatamente. Portanto, exatamente. É invocado desde a Idade Média para justificar crimes. Ainda hoje há muita gente que vai a tribunal e diz: foi o diabo que me possuiu. Pode ser uma espécie de doença, vamos a ver. Temos que despistar as causas. Pode ser uma encenação teatral. Eu lembro-me do professor Pinto da Costa falar aqui muito bem da esquizofrenia paranoide, e explicou que no tribunal depois pode-se ver, e de facto com estudos médicos, se a pessoa está a encenar isto, se é histerismo, se é uma psicose, síndrome de Tourette, epilepsia, uma desordem dissociativa de identidade, esquizofrenia paranoide, lá está, uma monomania ou uma demonomania. É um estado mórbido mental em que os doentes julgam-se possessos por um ou mais demónios, mas que não são realmente possessos. Isto no caso da despistagem, não é? Sim. O casos de despistes eficazes. Por exemplo, eu tive um senhor que veio ter comigo que dizia que estava possesso porque sofria, imagine, de impotência sexual. Sim. Era um militar, eu observei, portanto, a vida desta pessoa, ele contou-me, tinha uma vida muito ativa, portanto, acordava às 6 da manhã, ia trabalhar, fazer patrulha, e depois, à noite, voltava à casa, fazia 2 horas ali a malhar no ginásio, e depois queria ter força. Impossível, eu disse: o senhor descanse. E foi para casa muito mais tranquilo, e de facto, é assim que se resolve esse problema. Ele e a sua parceira? Ele e a sua parceira, porque veio ele e veio, depois pensavam que tinham sido alguém que lhes tinha posto um feitiço, etc. Caso de uma jovem